indicador importante em relação aos critérios de qualidade da organização. Inclusive, algumas empresas elas só podem exportar, por exemplo, para outros países se elas forem certificadas ISO. ISO, na realidade, é um organismo internacional que, de certa forma, orienta os padrões de qualidade das empresas do mundo todo. Não é isso? Então, se você tiver uma certificação ISO, por exemplo, né, é um critério de qualidade bastante razoável. E o que nós acabamos passando aí um pouquinho rápido, né, a questão da premiação em prêmios de excelência, né, por exemplo, Prêmio Nacional de Qualidade, né, a empresa, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem referência no PNQ, Prêmio Nacional de Qualidade. Então, essas premiações ranqueiam as organizações em termos de qualidade, por exemplo, no país, né? Então, isso é um fator importante. Bom, o tema inovação é um tema que costuma aparecer agora constantemente nas organizações. Até pouco tempo atrás, né, esse tema, ele de certa forma, ele não criava expectativa, mas principalmente, né, a partir da década de 90, e principalmente com o advento, né, das redes, dos computadores e do aumento da competitividade, competição e turbulência ambiental, esse tema ele começou a ser, de certa forma, mais desenvolvido. E os indicadores em relação à inovação também nas empresas. Não é isso? Percentual do faturamento aplicado em P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. É um tema interessante em relação à inovação. Quanto a empresa aplica em pesquisa e desenvolvimento? Então, se ela tem uma relação, né, do seu faturamento, qual o percentual do faturamento que a empresa tem em relação à pesquisa e desenvolvimento? Isso seria um tema bastante relevante para a formulação de um indicador. Quantidade de novos produtos e serviços lançados no ano. Então, se a empresa ela produz 100 produtos, correto? E normalmente a cada ano ela lança, por exemplo, 10, 12, 15 produtos novos, então essa empresa ela provavelmente tem um indicador de inovação bastante relevante. Percentual de novos produtos em relação ao mix geral de produtos. Então, se eu tenho, né, por exemplo, 50 produtos e dos 50 produtos hoje, 25 produtos são produtos novos no meu mix de produtos comercializados, isso também é um percentual relevante em relação aos critérios de inovação. Número de novas patentes registradas por ano, né? As patentes elas representam, né, o potencial em termos de inovação e conhecimento da empresa, e normalmente os produtos patenteados, eles de certa forma geram uma barreira de entrada no mercado, porque obviamente a empresa nesse sentido, ela vai, de certa forma, fazer com que o mercado seja restrito ao seu produto. A partir do momento que uma outra empresa entre naquela indústria, ela vai precisar pagar para produzir aquele produto ou serviço, haja visto que essa empresa ela não tem a patente daquele produto, não é isso? Então, o número de patentes é um indicador bastante relevante. Bom, pessoal, então agora vamos falar de estratégias, ok? Relembrando, a ideia do conceito de estratégia, essencialmente, é fazer com que as organizações definam seus objetivos e, obviamente, também a possibilidade de atingir esses objetivos, ou seja, resultados compatíveis com esses objetivos. É importante lembrar também que o conceito de estratégia é um conceito amplo e eu trouxe para vocês aí alguns conceitos interessantes a respeito da estratégia, ok? E também enfatizando que o estabelecimento de estratégias ele faz parte do próprio processo de planejamento estratégico, ok? Definimos a ideia do negócio, da missão, da visão, dos princípios, dos valores organizacionais, avaliamos o ambiente, definimos objetivos e, obviamente, estabelecemos estratégias, ok? É interessante lembrar que são definições que nós vamos trazer agora de diversos autores, justamente para que você tenha uma ideia da abordagem do conceito de estratégia dentro da perspectiva de alguns autores, ok? Então, vamos lá. A ideia é que a estratégia empresarial
ela, em relação ao primeiro conceito, é um conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da empresa no ambiente, de uma maneira bastante objetiva. Ou seja, estratégias são efetivamente decisões ou caminhos para posicionar a empresa em relação ao seu ambiente. Ok? Obviamente, essa perspectiva é uma perspectiva de uma avaliação de inserção da organização no ambiente. Bom, o Alfred Chandler, temos aí a segunda definição, inclusive, até ressaltando, né, que o Alfred Chandler é um grande pesquisador da administração e ele, na realidade, ele faz parte dos autores contingenciais da administração. Inclusive, a sua pesquisa sobre estratégia e estrutura organizacional foi aí um dos alicerces da contextualização da teoria contingencial da administração. Então, o conceito do Chandler, ele afirma o seguinte, né, que estratégia é a determinação de metas básicas a longo prazo, dos objetivos de uma empresa, de uma organização, e a adoção de linhas de ação e a aplicação dos recursos necessários para alcançar essas metas ou resultados. Né? Então, a ideia é o link dos objetivos com as linhas de ação da organização para aplicar os recursos justamente para atingir esses objetivos. Né? A terceira definição é um conjunto de objetivos da empresa e a forma de alcançá-los. Também uma definição bastante simples. Né? A ideia de objetivos linkados com a possibilidade ou com a forma de atingir esses objetivos. Então, mais uma vez, afirmando que estratégia é uma forma, é uma maneira de atingir objetivos. Pois bem, ainda com definições, a primeira definição do quadro, um conjunto de objetivos e políticas importantes. Na realidade, o autor ele estabelece o link dos objetivos com as políticas. Né? Na realidade, as políticas são diretrizes normalmente funcionais, né? São diretrizes de áreas financeiras, marketing, recursos humanos, são balizamentos para o processo decisório para que as organizações, obviamente, decidam sobre um viés determinado. Né? Então, políticas ajudam a definição de objetivos. Obviamente, estratégias são baseadas nessas políticas. Bom, a segunda afirmativa do Herbert Simon, eu até chamo a atenção do Herbert Simon como um grande autor aí da administração, ele contribuiu bastante para a teoria comportamental da administração, para o behaviorismo. Né? E o Herbert Simon, se você quiser ver alguma coisa do Simon, veja até algum livro de teoria geral da administração, a teoria comportamental da administração sobre processo decisório e a administração como processo decisório. Mas o Simon, ele estabelece a ideia de que a estratégia é um conjunto de decisões que determinam o comportamento a ser exigido em determinado período de tempo. Então, a ideia do comportamento do administrador, não é isso? Obviamente, decisões, comportamento e o quê? Atingimento de objetivos dentro de um período de tempo. Lógico, né? Você vai decidir, o administrador ele tem a ideia do seu comportamento e, obviamente, nós temos que estratificar um período de tempo para que nós consigamos atingir esses objetivos. Então, o foco principal do Simon é a decisão e o comportamento, e tem a ver com a estratégia. Um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e planos para atingir objetivos postulados de forma a definir em que atividade se encontra a empresa, que tipo de empresa ela é e, obviamente, o que ela deseja ser. O Andrews, que na realidade contribuiu bastante no cenário da definição de estratégia, na realidade o Andrews ele estabelece o conceito de estratégia associando a objetivos, não é isso? Metas e, obviamente, aos planos. Os planos, na realidade, vão ser, aí, de certa forma, a tradução desses objetivos. Obviamente, nesses planos, nós vamos ter as atividades necessárias ou as maneiras para atingir esses objetivos. Uma definição também interessante é do von Neumann, que na realidade foi um cientista, um físico, né, alemão, e na realidade a associação da definição da estratégia do von Neumann está associada até à questão dos movimentos das moléculas, não é isso? Dos átomos e tal.
movimento ou uma série específica de movimentos feitos por uma empresa. Então, na realidade, a ideia da estratégia tem a ver com a movimentação, né? Com a postura da organização frente a esses desafios. Ok? Bom, o Hummelt define da seguinte forma: forma de pensar no futuro integrada ao processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados e em uma programação. O Harry Mintzberg, forma de pensar no futuro integrado ao processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador, resultado de uma programação. Na realidade, o Harry Mintzberg, ele é um autor que eu poderia dizer que representa muito dentro do conceito da administração, dentro da academia, principalmente os seus conceitos de estratégia e estrutura organizacional. A ideia do Mintzberg, dentro dessa formulação, dentro dessa definição, estabelece que você, como estrategista, você pensa no futuro. Obviamente, você pensar no futuro, isso tem que estar integrado a um processo decisório, de certa forma, formalizado. Ou seja, você tem procedimentos que vão, obviamente, orientar a sua decisão e, obviamente, você precisa linkar ou articular esses resultados a essa programação de atividades. Né? Uma observação, uma definição bastante estruturada, uma boa definição. E agora sim, o Hummelt, manutenção do sistema empresarial em funcionamento de forma vantajosa, uma definição bastante simples, voltada à perspectiva sistêmica e à vantagem, ou seja, vantajosa, a vantagem é normalmente competitiva. Né? E a gente também tem que fazer um parênteses, né? Que normalmente a vantagem competitiva ela tem que ser sustentável. Bom, a outra definição do Pascal, processo de selecionar oportunidades definidas em termos de pedidos a serem atendidos e produtos a serem oferecidos. Né? Uma definição bastante operacional, né, em relação à questão do atendimento às expectativas dos clientes. E uma definição que eu gosto muito é do professor Oliveira, do Rebouças, do professor Djalma Rebouças, que, na realidade, é identificada da seguinte forma: caminho ou maneira ou ação estabelecida e adequada para alcançar os objetivos da empresa. Né? Então, a ideia é que estratégia é o caminho, é a maneira que a organização vai ter para alcançar os seus objetivos. Então, eu diria que essa definição é uma definição bastante apropriada e muito simples. Né? Estratégia é a forma ou as maneiras como a organização vai atingir os seus objetivos. Então, essa é a ideia central do conceito de estratégia. Né? E eu deixei essa definição por último,